Olá, boa tarde a todos. Nós estamos falando ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Cubatão e daqui a pouco terá início a 33ª sessão ordinária de 2021. Na ordem do dia, 2 projetos de lei, os 2 em primeira discussão. Um do Poder Executivo e o outro do vereador Alain Matias. É o que os senhores acompanham a partir de agora. O primeiro item da pauta é o projeto de lei de número 94/2021, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que desafeta o bem público que especifica e dá outras providências. A data é do dia 4 de outubro de 2021 e está em primeira discussão. O segundo item é o projeto de lei de número 71/2021, de autoria do vereador Alain Matias Barbosa de Souza, que institui a Semana da Orientação Profissional para o primeiro emprego nas escolas públicas municipais e dá outras providências. A data é do dia 27 de julho de 2021 e está em primeira discussão. Portanto, os senhores puderam acompanhar aí na tela os 2 projetos de lei que serão analisados, discutidos e votados pelos vereadores nesta Casa de Leis. E pelas nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, os senhores terão a oportunidade de acompanhar essa transmissão ao vivo que começa em instantes e será comandada pelo presidente desta Casa de Leis, o vereador Ricardo Oliveira Queixão. Aguardem! Havendo número legal, em nome de Deus da lei, declaro aberto o trabalho da presente sessão. Esta presidência solicita 1 minuto de silêncio em memória das vítimas do Covid-19. Comunico que se encontra à disposição da divisão administrativa a súmula da correspondência expedida e recebida. Solicita ao senhor primeiro secretário que preceda a leitura do requerimento que versa sobre a formação de comissão especial de vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Sérgio Calçados. Justificar a ausência do vereador Rodrigo Alemão por motivos de ordem pessoal. Questão de ordem, senhor presidente. Ausência justificada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Alain. Justificar a ausência do vereador Wilson Pio por motivos particulares. Ausência justificada. O Serviço de Transporte Público Municipal vem causando reclamações de munícipes já faz algum tempo em nossa cidade. Não são raras as denúncias nas redes sociais em relação à pouca oferta de ônibus nas linhas da cidade. Intervalos entre os veículos acima do estipulado em contrato, quebra de coletivos, sem a devida substituição, atraso de salário de funcionário da empresa, problemas nos aplicativos disponibilizados pela empresa para acompanhar os trajetos dos coletivos, entre outras diversas reclamações. No início da primeira semana do mês de novembro, os funcionários da empresa declararam greve, alegando não concessão de reajuste salarial. Por sua vez, a empresa se pronunciou em nota argumentando que não pode conceder o reajuste em virtude de um desequilíbrio financeiro no contrato com a municipalidade
de cerca de 8 milhões. Ainda segundo a nota da empresa, o desequilíbrio foi ocasionado pelo número de passageiros realizado ser diferente do que está estimado em contrato. Cabe destacar que, em virtude da proibição da Justiça ao modelo de transporte alternativo, conhecido popularmente como vans do alternativo, seria de esperar um aumento de passageiros para a empresa. No entanto, segundo informações do prefeito em programa de entrevista, a Prefeitura não acha justo o pedido de reequilíbrio do contrato. Em virtude dos pontos apontados, é dever do Poder Legislativo acompanhar a situação do transporte público coletivo em nossa cidade, a fim de trazer luz aos fatos descritos e, desta forma, apontar possíveis soluções que resguardem os interesses da coletividade. Assim, os vereadores abaixo-assinados vêm propor a criação de comissão especial de vereadores SEV, na formação prevista no artigo 52 do Regimento Interno desta Casa, com a finalidade de acompanhamento do contrato de transporte coletivo municipal de Cubatão e verificação de eventuais falhas na prestação do serviço, comissão esta que deverá ter ao menos 3 membros e prazo de funcionamento de 60 dias, prorrogáveis por igual período, na forma do artigo 53 regimental. Desta forma, requer observadas as formalidades regimentais e ouvido o douto plenário, com base nos artigos 132, capítulo 135 do Regimento Interno desta Casa, seja aprovado o presente requerimento e regularmente processado na forma do seu artigo 50 e seguintes, com todas as providências necessárias para tanto. Requer também seja dada ciência e devida publicidade do presente requerimento a quem de direito. Sala Dona Helena Melete Cunha, 9 de novembro de 2021. Alexandre Mendes da Silva, vereador do PSDB. PSDB? PSD. Já me mandou para lá? Desculpa, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Alain. Registrar a presença do Elias Silva, obreiro da Igreja Universal e primeiro suplente do Republicanos aqui na nossa cidade, disputou as eleições agora de 2020. Presença registrada. Conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 134 do Regimento Interno, não cabe discussão. Em votação. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Topete. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, devido ao conflito entre a Prefeitura e a aviação, a fins de esclarecer o que vem acontecendo, né, entre as duas partes, são inúmeras reclamações, né, entre os munícipes, além dos problemas nos meios de comunicação da empresa, fazendo parte da comissão de transporte e sendo o dever do Legislativo acompanhar as situações do transporte público, coletivo, então venham propor a criação dessa SEV. Só, senhor presidente. Continua em votação. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Alessandro. Presidente, nós vereadores, nova vereadora, quero parabenizar a intenção do vereador Alexandre Mendes, Topete, e já me coloco à disposição para apurar o que vem ocorrendo, para a gente acreditar de verdade no que vem acontecendo com essa empresa Fênix, que o descontentamento é muito grande, né? A gente sempre está discutindo aqui e a população grita isso. Tiraram lá o transporte alternativo por conta daquilo tudo que ocorreu e a gente agora não tem cobertura nenhuma. A gente achou que ia ter ônibus suficiente, a gente achou que ia ter ônibus confortável, que ia passar no horário determinado, mas não tem uma pessoa sequer na cidade que fala bem desse transporte da Fênix. E agora, pior, greve, cobrando, valor absurdo. Então, assim, olha, eu parabenizo o prefeito Ademário quando ele reincidiu com algumas empresas. E, prefeito, peço para que o senhor faça uma avaliação, se é interessante manter essa Fênix aqui na cidade. Estou à disposição e vamos além, para saber realmente se eles estão oferecendo lá o que está no contrato, né, a questão daquele espaço, né, a contratação, número de ônibus, ônibus novos, me coloco à disposição. Só isso, presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Continua em votação com a palavra vereador Alain Matias. Logo após o vereador Roxinho. Senhor presidente, nobres pares, já subscrevi a SEV do vereador Alexandre Mendes e, além de subscrever, quero fazer parte assiduamente, pois tenho sido também cobrado pela população dessa cidade. O Alessandro tocou na questão do conforto dos ônibus. Eu falo mais, existe também a questão dos pontos de ônibus, que também faz parte, né, de responsabilidade
da empresa. E eu poderia estar falando de toda a cidade, mas eu posso falar com propriedade sobre a questão ali da Fabril, do Pinheiro do Miranda, faixa da Oleodutos, pontos de ônibus totalmente abandonados, as pessoas pegando ônibus na chuva, no sol. E a gente precisa, sim, da nossa competência, usar essa ferramenta que a Comissão Especial de Vereadores e eu, como membro também, como participante da Comissão de Transporte aqui desta casa, com certeza farei parte, estarei junto com vocês, para que a gente possa não estar só apenas cobrando, mas buscando diálogo e, após o diálogo, um resultado positivo, que é isso que as pessoas esperam da gente. Continua em votação com a palavra, vereador Roxinho. Senhor presidente, senhora vereadora, nobres vereadores, confesso que o transporte seria dos primeiro assunto que tocaria aqui na sessão, mas, vereador Alessandro, Vossa Excelência comentou aí algumas situações, eu já elenco aqui, estou com um contrato aqui, ó. A outorga, ela tinha por obrigação pagar 354.941 no ato da assinatura, não pagou. Não pagou, que até tive que entrar judicialmente para ter informação. Reserge, ela tem por obrigação pagar 0,1% de toda a tarifa que ela arrecada. Não pagou, deve mais de 10 milhões. 10 mil, desculpa. 100 mil, esse é o valor correto, 100 mil reais. Tem a garagem, que ela tem por concessão onerosa, ela não paga para a Companhia Municipal de Trânsito. Ela não paga, tá? Aí vocês veem que mais me preocupou. Na nota, alertamos a administração municipal desde o início da concessão, ainda em 2019, que o número de passageiros realizado sempre foi diferente daquele estimado no edital de licitação. Insistiu no erro? Em 2019, antes da licitação, eles já falavam. E insistiu no erro, a administração municipal insiste no erro da contratação da Fênix, e aí, por fim, acabam tirando o transporte alternativo, que na última segunda-feira, quando deflagrou a greve, por volta de 7h20, 7h15, levando meu filho ao colégio, quando retorno, parei em alguns pontos, que eu sempre vejo a população ali, e alertei. Vocês estão sabendo que está em greve, né? Era silêncio assim, o pessoal... E agora? Depois era... E o alternativo? Não tem mais. Como é que a gente vai fazer? É isso que a gente escutou na segunda-feira. Essa licitação é um puro calote para a nossa população. Está se criando com a Fênix, escute o que eu estou falando no dia de hoje, 9 de novembro de 2021, uma nova Piracicabana. Uma nova Piracicabana. Pode bater na madeira, quebrar madeira, vereador Alessandro. A nova Piracicabana. Está aqui no edital, aqui, o vereador Alain Matias acabou de falar. Tem por obrigação fazer os pontos de ônibus. Está aqui, ó. Eu não estou inventando, está no contrato. Se está cobrando 8 milhões, tu acha que vai fazer ponto de ônibus? Aqui, ó, nova Piracicabana se criou com esse contrato. Contrato 043 de 2019. E a própria empresa esfrega na cara da administração que avisou que ia dar errado. E está aí a prova. Está aí a prova. 70%. Nós temos 20 ônibus rodando, de 49 por obrigação. Só para concluir, presidente. Pode concluir. Se falarmos de 70% de 20, eu acho que é 14. Estou ruim de matemática. 14 ônibus. Mudou nada. Mudou nada, vai continuar a mesma mercadoria, só, senhor presidente. Continua em votação com a palavra, vereador Sérgio Calçado. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de parabenizar o vereador Alexandre Topete pela excelente comissão que será aberta, comissão especial de vereadores, que eu tenho fé em Deus que será transformada numa CEI, vereador, até porque há muito a se investigar em relação a esse contrato do município e essa empresa de ônibus que já éramos sabedores, vereador Roxinho, de que isso iria ocorrer. Basta olhar que outrora nós tínhamos as pessoas que trabalhavam lá, os cobradores, e essa empresa foi enfática. Eu estou aqui, o contrato é nosso, portanto, cobradores não irão ter sobre esse novo contrato. Aí vem, tira os permissionários que por 20 anos ficaram aí
dioturnamente atendendo a população de Cubatão. Comunidades que não eram atendidas, eles atendiam. Aquilo que há no contrato, que seriam 53, 54 ônibus, pouco mais de 30 ônibus hoje, senhores vereadores. Essa comissão, ela deve ser, acima de tudo, ela deve ter um planejamento para que possa achar os autores e aqueles que são culpados. Até porque a cidade de Cubatão não pode ser penalizada mais uma vez por um contrato que só favorece o quê? O capital. O capital que vem para engolir a população de Cubatão. E mais do que nunca, o subsídio que é dado também para essa empresa. O subsídio que é dado. E esse caso parece um monopólio, senhores vereadores, porque isso não se faz somente na cidade de Cubatão. Na cidade de Bertioga, essa empresa hoje também tomou conta do transporte público. Assim como na cidade, salvo engano, de Caraguá. Eles estão criando um monopólio na Baixada e em todo o litoral de São Paulo. E isso é preocupante, porque parece que é uma campanha deflagrada para que se dê errado, para que a população cada vez mais seja ela punida. Veja só, ela mal começou na cidade de Cubatão, existe uma greve, e não é somente essa empresa. Assim como várias prestadoras de serviço na cidade de Cubatão continuam atrasando seus pagamentos e não fazendo aquilo que é devido, vereador Topete. Salários atrasados. Estou aqui recebendo dos nossos irmãos de uma empresa terceirizada que estão preocupados. Sérgio, é verdade que iremos receber somente dia 15? Os pais têm que, se não pagar o aluguel no dia de hoje, é 20% de acréscimo. Vereador Rafael, mais uma vez, eles tratam a nossa população, o nosso povo, da forma que querem, a seu bel prazer. É só, senhor presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações encaminhadas à mesa. Vereador Sérgio Augusto de Santana, Sérgio Calçado. Manutenção e reparo urgente no teto das salas de aula da Unidade Municipal de Ensino, Estado do Espírito Santo da Vila Nova. Gestão junto à CMT, visando acompanhar o movimento dos alunos no horário de entrada e saída das escolas, no início da rua Carlos Gomes com a Avenida Nossa Senhora de Fátima, até a passarela da Vila dos Pescadores, devido ao alto fluxo de caminhões no Jardim Casqueiro. Manutenção e troca de lâmpadas queimada na rua Martim Francisco, no Jardim Casqueiro. Caminhe-se. Vereador Joemerson Alves de Souza, Kleber do Cavaco. Troca de lâmpadas queimada por LED na rua Galdino Vicente, em frente ao número 248, no Jardim Casqueiro. Desratização do bairro da Fabril. Manutenção no condicionador de ar da recepção da Unidade Básica de Saúde do Pinhal do Miranda, na Fabril. Desentupimento de esgoto com caminhão de sucção na rua Santa Júlia, no caminho São Judas Tadeu, na Vila dos Pescadores. Encaminhe-se. Vereador Guilherme dos Santos Malaquias, Guilherme do Salão. Manutenção na pavimentação do cruzamento entre as ruas Nicolau, Cook, Gutenberg, Alvarenga, na Ilha Caraguatá. Manutenção no leito carroçável da Avenida Nossa Senhora de Fátima, em frente ao número 94, no Jardim Casqueiro. Manutenção na pavimentação da rua Embaixador Pedro de Toledo, na Vila Paulista. Pintura e sinalização refletiva nas lombadas da estrada Metalúrgico Ricardo Reis, Estradão da Ilha Caraguatá. Instalação de bueiro na rua João Maria Catarino, em frente ao número 180, na Ilha Caraguatá. Manutenção na calçada do ponto final de ônibus da Ilha Caraguatá. Substituição da iluminação comum na rodovia Anchieta, próxima à passarela do Cutia Pará, a fim de melhorar a luminosidade do trecho, e estudo para substituição dos transformadores de energia na Vila Noel. Caminhe-se. Do vereador Fábio Alves Moreira Roxinho. Manutenção no leito carroçável do cruzamento da rua São Francisco de Assis com a rua José Meloni, na Vila São José. Manutenção no leito carroçável da rua Francisco de Assis, em frente ao número 43 e 69, na Vila São José. Manutenção no leito carroçável da rua Vereador Padre Paulo Vieira de Azevedo, com a rua Ailton Alves Pereira, na Vila São José. Manutenção no leito carroçável da Avenida Joaquim Jorge Peralta, em frente
a Escola Estadual Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, no Jardim Casqueiro. Manutenção no leito carroçável da rua Rivaldo Alves Feitosa, em frente ao número 90, no conjunto habitacional Rubens Lara. Manutenção no leito carroçável da Avenida Nossa Senhora da Lapa com a rua 1º de Maio, na Vila Nova. Substituição da tampa de bueiro na esquina da Avenida Pedro José Cardoso com a rua Embaixador Pedro de Toledo, na Vila Paulista. Manutenção no leito carroçável da entrada do Jardim Casqueiro, início da Avenida Joaquim Jorge Peralta. Manutenção do leito carroçável da rua Bartolomeu de Guzmão com a rua Alberto Estevani, no Jardim Costa Silva. Manutenção no leito carroçável da Avenida Nossa Senhora de Fátima, em frente ao SAMU, no Jardim Casqueiro. Manutenção no leito carroçável da entrada do Jardim Nova República, em toda a extensão da Avenida Deputado Emílio Justo. Manutenção no leito carroçável da rua José Cascardi, com a rua Pastor Pedro Rosalino de Carvalho, na Ilha Caraguatá. Manutenção do leito carroçável da rua José Cascardi, em frente ao número 270, na Ilha Caraguatá. Realização de ação de acolhimento e encaminhamento dos moradores em situação de rua ao longo da Avenida 9 de Abril e região central. Instalação de bebedouros nas unidades básicas de saúde e no pronto-socorro central e infantil. Cumprimento da lei da transparência, tendo em vista que o portal da transparência é omício nas publicações. Publicização dos horários dos ônibus nos pontos de ônibus e locais de grande circulação. Intensificação da campanha Novembro Azul e troca de iluminação da Rua 8, em frente ao número 136, do Pinheiro do Miranda. Caminhos. O vereador Alessandro Donizete de Oliveira. Gestões junto à empresa BR Mobilidade para que aumente a frequência de ônibus na cidade nos horários de pico. Gestões junto à Rumo, ALL, para que proceda a manutenção no muro de proteção da linha ferro ao longo da Avenida Tancredo Neves e Avenida 9 de Abril. Manutenção em fiação exposta no poste da esquina da Avenida Nossa Senhora da Lapa com a rua 1º de Maio, na Vila Nova. Implantação de mecanismo de recolhimento de água proveniente dos ar-condicionados das fachadas do Paço Municipal, evitando poças de água na área de circulação de pessoas. Limpeza e manutenção em toda a esplanada do Paço Municipal. Manutenção no leito carroçável da Avenida Pedro José Cardoso, Praça Princesa Isabel, em frente ao número 62. Manutenção no leito carroçável da Rua Bahia, ao lado da Unidade de Ensino, Estado do Amazonas. Pintura e sinalização das lombadas da Rua São Paulo, no Jardim São Francisco. Revitalização da sinalização de solo e implantação de lombofaixa na Rua Manuel Jorge, em frente ao Paço Municipal. Utilização dos pontos de ônibus cobertos como local para divulgação de campanhas institucionais de interesse público, principalmente das áreas de saúde e de controle social, utilizando mídias próprias para este tipo de equipamento, conforme já realizado anteriormente. Manutenção da pintura das lombadas da Vila São José. Manutenção emergencial no Parque Anilinas, principalmente nas quadras, com troca de alambrados. E promoção de ruas de lazer nos bairros da cidade aos fins de semana, observando os protocolos de segurança contra o Covid-19, com oferta de equipamento e ações lúdicas em interdição e segurança de vias e supervisão de servidores públicos. Encaminhe-se. Do vereador Rodrigo Ramos Soares, Rodrigo Alemão. Instalação de pontos de ônibus coberto na Avenida Nações Unidas, próximo à Escola Fortec e Linco Feliciano. Poda de árvore da esquina da Rua Alfredo Pujol, Praça Princesa Isabel, em frente ao Instituto de Análises Clínicas. Manutenção no leito carroçável da Rua Jefferson Damião do Amaral, em frente ao número 411, na Vila Nova. Manutenção do leito carroçável na Avenida Henri Borde, em toda a sua extensão. Caminhos. Da vereadora Maria Jaqueline da Silva Jaque Barbosa. Manutenção e troca de lâmpadas por LED na iluminação da Praça Independência, no Jardim Casqueiro. Elaboração de projeto para implantação de pista de skate
na Praça Independência. Manutenção e troca de lâmpada por LED na iluminação de toda a extensão da Avenida Brasil, no Jardim Casqueiro. Adesão ao projeto Guardiã Maria da Penha, desenvolvido pelo Ministério Público de São Paulo, que utiliza a Guarda Municipal na proteção de mulheres vítimas de violência que obtiveram medidas protetivas contra o seu agressor. Instalação de todo cobertura no pronto-socorro infantil. Roçagem de todas as unidades municipais de ensino do município. Instalação de tampa de bueiro na rua Almirante Barroso, em frente ao número 256, no Jardim 31 de Março. Roçagem em toda a extensão da ciclovia da Vila São José e começo da Avenida Tancredo Neves. Manutenção urgente das calçadas no entorno da Escola Estadual Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus Cubatão, no Jardim Casqueiro, uma vez que o atual estado das calçadas vem trazendo diversos transtornos à população, ocasionando acidente. Roçagem de toda a extensão do conjunto habitacional Rubens Lara, no Jardim Casqueiro. Encaminhe-se. Do vereador Alain Matias Barbosa de Souza. Manutenção da Rua Bahia, próximo ao Centro Médico, em frente ao número 27, na Vila Paulista. Troca de lâmpadas por LED na Rua Assembleia de Deus, entre os números 223 a 281, no Jardim São Francisco. Manutenção na Avenida Pedro José Cardoso, em frente ao número 62, no centro. Encaminhe-se. Passamos ao expediente. Os senhores vereadores, solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à moção de autoria do vereador Topete, subscrita pelos vereadores desta casa. Senhor presidente, nobres pares, o vereador que este subscreve vem respeitosamente requerer que, após ouvido o plenário, seja encaminhada a mensagem de congratulação ao senhor Tiago da Cunha Pereira, em reconhecimento pela indicação ao Prêmio Internacional Lente de Ouro como fotógrafo revelação de 2021, pela Inspiration Photography, na categoria Portrait, o qual foi indicado no dia 30 de outubro de 2021. Tiago da Cunha Pereira, nascido em 10 de junho de 1985, sempre residiu em Cubatão, analista de sustentabilidade, iniciou sua carreira por hobby e sempre podia registrava as fases de crescimento de sua filha Tainara. Encantado com a fotografia, decidiu se inscrever em um curso básico de fotografia em Santos e daí por diante não parou mais de aprofundar os seus conhecimentos. Então, em 2019, Tiago foi convidado para fazer a cobertura do guitarrista cubatense Roberto Barros no Teatro Municipal de São Paulo. Em outros eventos, fotografou maestro João Carlos Martins, maestro Adriano Machado, Orquestra Vila Lobos, Projota Tiago Ambravanel. Neste ano, Tiago teve 14 fotos premiadas no dia 30 de outubro, foi indicado pela Inspiration Photographers ao Prêmio Lente de Ouro como fotógrafo revelação de 2021 na categoria Retratos, atualmente estando em terceiro lugar no ranking mundial de fotografia. Assim, diante do exposto acima, submeto a apreciação do plenário na forma regimental a presente moção de aplauso ao fotógrafo Tiago Cunha pela indicação ao Prêmio Lente de Ouro. Caso aprovada, seja encaminhada a cópia desta moção de aplauso ao senhor Tiago da Cunha Pereira, bem como ao prefeito e à imprensa escrita e falada da região. Sala Dona Helena Melete Cunha, 8 de novembro de 2021, Alexandre Mendes da Silva, Topete, vereador, PSD. Conforme disposto no artigo 140 do regimento interno, não cabe discussão. Em votação. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Topete. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, é com grande honra que venho aqui apresentar essa moção, né, para reconhecimento do nosso munícipe, Tiago Cunha, por ter sido indicado para o Prêmio Internacional de Fotografia na categoria Retrato no último dia 30. Gostaria de parabenizar pela sua dedicação, né, e comprometimento ao mundo da fotografia. Já tive o privilégio de ser fotografado, né, Tiago? Por esse profissional, onde constam
fotos de seu trabalho nas minhas redes sociais. Desejo para você, Thiago, sucesso na sua profissão e peço aos novos pares a aprovação dessa moção. Só, senhor presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem pela sua aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Pode pedir agora. Conceda a palavra ao vereador Guilherme dos Santos Malaquias. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Topete. Gostaria que o senhor consultasse o plenário, suspendesse a sessão por 5 minutos para tirar foto com o homenageado. Submeto ao plenário questão de ordem, vereador Topete. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Está suspensa a sessão. Tá bom. Iniciada a sessão. Conceda a palavra ao vereador Guilherme dos Santos Malaquias, o Guilherme do Salão, para apresentar os seus trabalhos. Próximo. Vai lá, William Silva. Depois. Era eu, não? Depois de mim. Esquece que a fé sem obras é morta, tá? Começa por esse versículo. Senhor presidente, senhora vereadora, nobres pares, considerando as reivindicações do munícipe sobre a necessidade de implantação do sistema de integração entre as linhas de ônibus municipais, o qual permitirá o deslocamento de um bairro para o outro, dentro do espaço de 1 hora, sem necessidade de pegar 2 passagens. Considerando que a integração das linhas municipais de ônibus irá gerar mais segurança, economia, praticidade
e agilidade aos usuários. Por fim, considerando o elevado tempo de espera nos pontos de ônibus e a superlotação dos ônibus em horários de pico, requeiro observadas as devidas formalidades após ouvido do outro plenário, sejam o Poder Executivo e a Companhia Municipal de Trânsito oficiados para que faça gestões junto à concessionária do Serviço de Transporte Público Municipal, visando um aumento na frota diária disponível e a implantação de sistema de integração entre os ônibus municipais. Em discussão? Em votação? Palavra. Com a palavra, vereador Guilherme, em discussão. Senhor presidente, senhora vereadora, nobres pares, esse requerimento, a gente pegando aqui um gancho na própria ideia do vereador Topete, agora montou a SEV, né, cobrando a própria empresa de aviação aqui da nossa cidade, de transporte público, né. A gente observa a demora nos pontos de ônibus, as pessoas que pegam o próprio ônibus para poder se deslocar de um bairro para outro, um exemplo, eu na ilha, se eu tiver que ir no Bolsão, eu tenho que pagar 2 passagens. Então, eu vou da ilha até o Casqueiro, do Casqueiro eu pego um ônibus e vou para o Bolsão. Então, muitas pessoas hoje com dificuldade de emprego, né, estão desempregadas, passando um aperto, a necessidade, ter que se deslocar para um bairro vizinho e ter que pagar 2 passagens, né? Isso daí também acaba pesando no bolso do munícipe. Então, a gente pede para que tenha e faça essa gestão, pensando nesse sistema de integração na cidade, entre os bairros do município, para que haja, de uma forma, você diminuir esse impacto para a população, né? No aumento da frota também, a agilidade. Só isso, senhor presidente. Continue a discussão com a palavra, vereador Roxinho. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, vereador Guilherme, parabéns pelo requerimento, realmente é de suma importância, mas não tem como fugir, vereador, que hoje nós não temos nem ônibus. Hoje não tem nada na cidade. Opera-se com 70% da capacidade. Se fosse pelo contrato, que dá 49 ônibus, ainda estaria mais ou menos. Mas hoje opera-se 70% de 20, que ele já não atende o contrato. Então, o requerimento é brilhante, é uma necessidade, é uma realidade dos nossos cidadãos, mas hoje nós não temos transporte, nós não temos a gestão, vereador Sérgio Calçados. Aqui na própria nota da aviação, é muito engraçado. Embora diversas reuniões tenham sido realizadas com a prefeitura, inclusive com a presença do Sindicato dos Motoristas, até o presente momento, nenhuma tornou-se frutífera. Desde 2019, antes de assinar o contrato, eles já alertavam que isso era um fracasso. A própria empresa já alertava que era um fracasso. E hoje, nós passamos essa humilhação, vereador Guilherme. É isso que nossos cidadãos passam hoje na nossa cidade. É humilhado por essa empresa, que eu coloco aqui, outorga, por obrigação, tinha que ser pago em 2019, 322 mil. Recege, 0,1% de todo a bilhetagem, 90 mil. Garagem, 7.830 que não paga. Aumentamos, o prefeito aumentou o subsídio agora, recente. A frota, que não atende. O vereador Rafael mesmo colocou aqui várias vezes, indignado. Nós demos inserção do ISS para manter, no discurso, para manter o transporte alternativo, porque eles alegavam que era uma briga muito difícil com o transporte alternativo. E aqui na nota eles reconhecem a saída do transporte alternativo e que melhorou, mas não do jeito que eles queriam, que eles querem levar a cidade inteira. Agora, volta a falar, vereador Alessandro, está sendo criado a nova Piracicabana. A Fênix será a nova Piracicabana. Agora, queria muito que o governo tivesse
a vontade, como tem dito aí através de rádio, vídeo e tudo, que rompa o contrato. Como está fazendo aí em algumas questões de obra, aí o vereador Alessandro mesmo falou aqui que estava rescindindo os contratos porque não está atendendo. Falei aqui entre 6 itens aqui que não está cumprindo, o contrato está aqui, ó, contrato 043 de 2019. Não está atendendo, a administração insistiu no erro que foi esse contrato da Fênix. Vereador Guilherme, desculpa o desabafo, mas é uma realidade, o seu requerimento é brilhante, vai de encontro com a municipalidade, com nossos munícipes, precisa, mas hoje nós não temos transporte, hoje nós não temos nem a gestão pública do nosso município, faz cobrar, que é obrigação, o contrato que tem com a Fênix. Não tem. Então, hoje, infelizmente, quem sabe, como dizia o ex-vereador Dodo, oxalá que seu requerimento seja atendido, vereador. É só, senhor presidente, voto favorável. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Alessandro, logo após, vereador Serginho. Presidente, nobres pares, nobre vereadora, desde já parabenizo e contem com o meu apoio, com o meu voto, vereador Guilherme. Agora, ouvindo atentamente o Roxinho, a intenção é das melhores, né? A gente estava comentando antes de começar a sessão, que o morador, às vezes, numa cidade pequena, como é Cubatão, precisa de 2 condições. Como fazer isso? Não sei se é interessante para eles, Fênix, que só querem ganhar, em cima do povo que o senhor representa, que eu represento, que os 15 aqui representam. Porque, no contrato como está, a garagem, né, não pagam, assim como o vereador colocou, os pontos de ônibus, todos eles, assim. Alguém consegue me dizer o endereço aqui que tenha um ponto de ônibus satisfatório? Né? Então só vieram ganhar. Só vieram ganhar. Aí eu estou ouvindo aqui Rafael Tucla e o Roxo comentando que até o SS diminuiu de 5 para 2,5. Então, assim, de bandeja tudo. E não oferece absolutamente nada de qualidade. Então, reforçando, como as empresas que não prestaram serviço devidamente, presidente, reincide. Não ser refém, porque ninguém é refém dessa empresa de transporte aqui da cidade. Então, deu o que tinha que dar. Tchau, Fênix. Conta com o meu voto, conta com o meu apoio, vereador. Só isso, presidente. Continua a discussão com a palavra, vereador Sérgio Calçados. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, gostaria de parabenizar o vereador Guilherme pelo excelente requerimento, mas, infelizmente, vereador, eu acho que isso traz a discussão, até porque a fala anterior de todos os vereadores foi justamente sobre isso, sobre essa empresa de ônibus. Vamos lá. A primeira coisa que nós não temos nem sequer uma rodoviária. Olhem a rodoviária da gente, a rodoviária da cidade, que costumeiramente, quando você chega numa cidade do interior de São Paulo, você entra na rodoviária, você vê o quanto a cidade ela é organizada. Vejam só, os senhores, como é a questão da nossa rodoviária. Se fizesse um plano logístico ali, deveria ser, sim, essa parte, a ação intermunicipal ou municipal, desceu ali, como é na cidade de Santos, assim como é na cidade de Praia Grande, na entrada da cidade, algo que funciona, dá funcionalidade. Por outro lado, o reajuste, quando se fala na questão do subsídio, é algo em torno de R$ 1,12. É um valor muito considerável, até porque essa lei ela é de 31 de março de 2020, basta vocês pesquisarem aí, é o decreto número 11.205, de 31 de março de 2020, vereador. Guilherme, quisermos nós estar discutindo nesse momento a capacidade, a questão da quantidade de ônibus conforme segue o contrato, e aí sim, vereador, a excelente propositura apresentada pelo senhor nesta data, no dia de hoje, por essa Casa de Leis, que tenho certeza que será aprovada, mas, por outro lado, a aprovação em si, em suma, só apresentar e trazer a aprovação da mesma, é de uma magnitude para o senhor muito positiva, mas o efeito disso tudo, que é a população, não serão beneficiados mais uma vez. Até porque o número de ônibus que existe no município hoje e os valores cobrados hoje, infelizmente, geram toda essa bagunça que não se consegue hoje achar um denominador comum. É só, senhor presidente. Continua a discussão. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam junto. Aprovado. A palavra, vereador Guilherme. Senhor presidente, senhora vereadora, nobres vereadores, considerando as diversas reivindicações que esse vereador recebe sobre os problemas,
falta de manutenção ou sobrecarga nas redes elétricas das unidades municipais de ensino e nas unidades que prestam serviço de saúde em Cubatão. Considerado que tal situação gera diversos transtornos, não só aos servidores públicos que trabalham no local, mas também à população que utiliza os serviços públicos. Por fim, considerando que há potenciais riscos de acidentes decorrentes da ausência de manutenção elétrica, como curtos-circuitos, choques elétricos, requeiro, observadas as devidas formalidades após ouvido do douto plenário, a expedição de ofício ao Poder Executivo para que realize em regime de urgência a manutenção na rede elétrica ou substituição de fiação das unidades municipais de ensinos e unidades que prestam serviço de saúde em Cubatão. Sala Dona Helena Melete Cunha, 26 de outubro de 2021. Em discussão? Peço palavras, Com a palavra, vereador Guilherme. Senhor presidente, senhora vereadora, nobres pares, esse requerimento é mais um requerimento que a gente está aqui já no momento de indicar as nossas emendas impositivas, né? E geralmente quando a gente faz uma indicação, dependendo do setor que você vai indicar e o equipamento que vai indicar, acaba não atendendo pela sobrecarga na linha, na própria rede elétrica da onde está o próprio público instalado. Então, muitas das vezes, deixa de atender o nosso município. Acaba cancelando também exames importantes, né, que é necessário, se faz necessário, ainda mais hoje em dia. Na saúde da mulher, um exemplo, o CAISM, né, fazer um ultrassom, se for ligar o ar-condicionado. Então, esses tipos de problema acabam implicando na hora da gente fazer uma indicação da emenda impositiva, ou causando até uma, sei lá, pode ser uma inviabilidade da indicação. E pensando nisso, para tratar também com mais carinho também a nossa população e o próprio funcionário que está ali atendendo, de estar com um trabalho sendo executado com excelência. Então, eu peço esse voto de vocês por esse requerimento, para a gente estar podendo buscar essa gestão junto com a população e os nossos equipamentos públicos. Aí. Obrigado. Só isso, senhor presidente. Continua a discussão com a palavra, vereador Sérgio Calçado. Senhor presidente, senhores vereadores, excelente propositura, vereador Guilherme, mais uma vez preocupado com a questão da sua população, a população da cidade um todo. Mas vejam só, vereador, mais uma vez a sua fala vem de encontro o que essa casa precisa discutir e determinar. E, acima de qualquer coisa, a questão de que forma nós queremos a cidade de Cubatão. Por outro lado, senhor vereador, não devemos esquecer que na semana anterior nós aprovamos, através de medida legislativa, a destinação de quase 5 milhões de reais para toda a manutenção das nossas UBSs na cidade de Cubatão. Os senhores são sabedores disso. Mas devemos também nos apropriar que teremos, vereador, na próxima quinta-feira, salvo engano, as aulas irão retornar para as crianças no ensino fundamental da cidade. Só que a cidade não se preparou para isso. Tantas UBSs, basta você ligar mais de um ar-condicionado, 2 ar-condicionados hoje, e automaticamente a rede cai. A rede primária não está preparada para recepcionar o mesmo. Está aí a sua preocupação, que é de fundamental importância. As escolas, da mesma forma, se ligar hoje todo o sistema elétrico, automaticamente a rede primária não está adequada para recepcionar também, colocando também em risco a vida das pessoas que ali trabalham diariamente. Então, a sua fala vem de encontro a essa Casa de Leis que aprovou na semana anterior as emendas impositivas do ano de 2020 para que fossem destinadas. Só que, infelizmente, mais uma vez, essa pasta não trata o dinheiro público como deveria fazer, vereador Rochinho. Até porque conseguiu, ao longo de 6 meses, findar com um contrato que seriam de 12 meses para se gastar todos os recursos que a pasta tem. Em apenas 6 meses, vereador Alain, ela conseguiu finalizar. E graças a essa Casa de Leis, que muito preocupada, aprovou o envio desses recursos. Peço a Deus para que eles possam fazer gestão e o vereador, muito em breve, possa estar visitando, assim como também farei, as unidades básicas de saúde, assim como as escolas, e as mesmas possam ter atendidas a esse objetivo. Muito obrigado, senhor presidente, por enquanto é só. Continua a discussão.
Com a palavra, vereador Alessandro. Presidente, nós vereadores, vereadora, mais uma vez meu voto é favorável ao requerimento do vereador Guilherme. Assim, mandar um recado, não mal criado, mas assertivo, para os secretários de manutenção, né, principalmente. Eu estive, né, e temos nessa casa uma comissão especial de vereadores para acompanhar as reformas das escolas. E a primeira escola que eu, juntamente com a comissão e assessoria, visitou foi Bernardo José Maria e Lorena, a qual eu estudei. Né? E assim, o que chamou a atenção, o secretário participou, foi a fiação exposta, vereador. Né? Não tinha ainda a data prevista para as aulas, como agora volta 100% da totalidade dos alunos e tal. Continua até agora a fiação exposta lá. Isso porque eu conversei com o diretor e continua a mesma coisa. Os alunos voltam agora, como o vereador Sérgio disse, na sua totalidade. Então, assim, tem um planejamento de reforma que a gente, né, redirecionou os valores, ok. Mas tem coisa que é prioridade, que não precisa desse recurso. Acho que tem uma equipe mínima, né, para que não corram risco lá, esses alunos. Né? Estive recente também na Escola Anchieta. Olha só, nós temos no Anchieta ar-condicionado para todas as salas, para instalar. O mais difícil nós temos, que são os ar-condicionados, né? Os ar-condicionados. E por que não instalaram? Porque a fiação não tem condição, não suporta. Então, assim, a gente, planejamento, porque o verão promete. Né? Agora, falando de próprio público, vamos sair da educação, vamos para a saúde. Assim, estou muito indignado com o que ocorreu no CSU, comentei com o Tinho, que é nosso bairro lá, que eu moro hoje, com a Silva. Foi o 5º ar-condicionado que roubaram. Então, cadê a segurança patrimonial? Primeiro ponto. E o pior, roubaram agora, recente, o compressor do dentista. Então, moradores do Costa Silva, não teremos lá os atendimentos por conta disso, pela insegurança. Assim, muito triste. Pedi na época colocar umas grades e tal, colocaram as grades. Mas a ousadia, a cachorrada, a bandidagem cerrou e levou. Então, já que a gente não consegue identificar quem, a gente precisa fazer o dever de casa. Manter o lugar seguro, iluminado, murado. Não é isso? Então, assim, secretários que tiverem acesso a essa nossa fala, a essa sessão, providências, porque o prejuízo agora é grande. Não só do material que roubaram, como também a falta do atendimento que vai ficar, né, faltando por conta de não ter condições no verão do dentista atender, do médico atender, por conta da cachorrada, do ladrão e da insegurança que tem no espaço. Só isso, presidente. Continua em discussão, com a palavra, vereadora Matias. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, parabenizar a propositura vereador Guilherme Malaquias, parabéns pelo olhar atento, pela sensibilidade e por fazer uma propositura de tamanha expressão no tocante à manutenção da nossa cidade. E se eu pudesse dar um nome para o problema da nossa cidade, eu poderia dizer que acho que o maior problema da nossa cidade hoje é manutenção. Nossa cidade é uma cidade rica de próprios públicos, alguns até sem utilidades. Posso elencar aqui que nos bairros mais carentes da nossa cidade, nós temos praças, nós temos campos, nós temos quadras, nós temos escolas, nós temos UBSs, que seja na Cota 200, no Pilões, na Água Fria, nós temos escolas, nós temos um amparato, nós temos muito próprio público na cidade. Mas qual que é o problema, vereador? É manutenção. Manutenção é um problema corriqueiro da nossa cidade, haja vista os parlamentares que me antecederam aqui, e esse tipo de propositura precisa sair do papel, e nós precisamos cobrar o senhor secretário para que possa olhar com bons olhos e colocar em prática tudo isso que nós temos falado aqui todas as terças-feiras. Né? Vira e mexe, deságua na manutenção. Toda semana o assunto aqui nessa casa é manutenção. Então, acho que é um problema gigantesco da nossa cidade, que nós devemos pôr para frente, cobrar com mais assiduidade para que isso possa sair do papel, vereador. Parabéns e que saia do papel, né? Vamos cobrar. Continua em discussão, em votação, com a palavra, vereador Guilherme. Senhor presidente, senhora vereadora, nobres pares, pegando o gancho no que vocês estão comentando aqui, nobres vereadores,
A gente também pensa na modernização, né? A segurança. Hoje existem dispositivos aí para tornar mais seguro essas redes elétricas da gente, né? Dos nossos próprios públicos da cidade, para colocar em segurança a todos, né? Seja ele o colaborador ou a criança ou adolescente que vai utilizar esse próprio. Então, a emenda, geralmente, quando a gente envia pensando numa modernização do sistema. Só isso, senhor presidente. Continua em votação. Com a palavra, vereador Sérgio Calçados. Senhor presidente, senhores vereadores, só para concluir a minha fala, deixar claro que temos aqui nessa Casa de Leis, o vereador César tem um dos seus assessores, o Jader, um engenheiro da nossa cidade, uma pessoa tão jovem que tem toda a capacidade técnica para estar assumindo uma secretaria. Eu coloco o vereador César, faço o convite para o Jader, um jovem que tem apresentado na cidade diversos projetos, tem ajudado a nossa cidade, contribuído positivamente. Olha um nome tão perto do governo que pode ser aproveitado. É só isso, senhor presidente. Continua em votação. Com a palavra, vereador Roxinho. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, vereador Guilherme, parece que a gente aqui está como desestimulando Vossa Excelência, mas de coração mesmo. Parabéns, a visão do parlamento é essa, e o senhor tem essa sensibilidade de enxergar o que se precisa. Mas, nessa questão de manutenção, enquanto tivermos a questão dos próprios, da educação, na Secretaria de Manutenção, não vai dar certo, vereador Guilherme. Desde mandatos anteriores, eu estou no terceiro, venho falando, enquanto tiver essa centralização, não vai funcionar. Tem que descentralizar. A manutenção das escolas tem que ser da SEDUC. Para o senhor ter uma ideia, no ano de 2019, no orçamento municipal, eram mais de 9 milhões para manutenção. O ano de 2020, mais de 9 milhões para manutenção. Tivemos o ano de pandemia 2020, não se gastou R$1. Aí entra naquilo que o vereador Sérgio, um contrato que era para 12 meses, gastaram em 6 meses. No que não se sabe. Ano de 2021, que estamos, mais de 7 milhões e 800. Com os 5 milhões que foi enviado através de emenda impositiva, nós estamos falando aí só no ano de 2021, mais de 12 milhões para manutenção dos próprios públicos. De unidade de ensino. Está aqui, ó, o que Vossa Excelência falou é brilhante, está correto. Isso aqui, ó, quadro de energia, Escola Maranhão. Está aqui, ó. Tem aqui o do Nóbrega também. Olha aqui, ó. Interruptores adaptados. Interruptores, não é disjuntores. Vai dar certo? Mínimo que quem conhece de elétrica, isso aqui vai pegar fogo uma hora. Então, não fique desestimulado com o nosso posicionamento, mas é uma falha da administração municipal. Eu, vereador Rodrigo Alemão, que não está presente hoje, por diversas vezes já cobramos, cria o departamento de manutenção escolar. Enquanto não fizer isso, vereador, nós vamos estar aqui entrando, saindo, falando dessa mesma coisa. Mesma coisa. E orçamento tem. Não adianta falar que o problema é dinheiro, que não é. Está no orçamento municipal para manutenção, seja da creche, que for, ensino médio, tem recurso financeiro. Então, se somarmos o que já estava no orçamento, mais o que se tem de emenda, estamos falando de mais de 12 milhões e meio. Então, dá para fazer tudo isso que Vossa Excelência quer e outros parlamentares que aqui já pediram. Só, senhor presidente, antecipo meu voto favorável. Gostaria de registrar a presença aqui do ex-secretário Alexandre Covas, ex-secretário de Planejamento, Vanderlei Mange, ex-secretário de Segurança Pública, e Elias, o pastor Elias, suplente do PRB. Obrigado pela presença e a todos que estão presentes. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Continua com a palavra, vereador Guilherme. Senhor presidente, senhora vereadora, nobres pares, considerando que as obras de pavimentação e urbanização da estrada metalúrgica Ricardo Reis, conhecido como Estradão da Ilha, encontram-se paralisadas desde o ano de 2020,
considerando que a paralisação da mencionada obra gera diversos transtornos e risco à segurança dos munícipes, por falta de sinalização e iluminação, acúmulo de água das chuvas por falta de drenagem, entre outros, requer observadas as devidas formalidades após o ouvido do douto plenário, a expedição de ofício ao Poder Executivo, a fim de que conclua as obras da Estrada Metalúrgico Ricardo Reis, o Estradão da Ilha, que dá acesso ao bairro da Ilha Caraguatá, ou justifique o motivo da impossibilidade de sua conclusão. Sala Dona Helena Melete Cunha, 9 de novembro de 2021. Em discussão. Peço A palavra, palavras. vereador Guilherme. Senhor presidente, senhora vereadora Nobres Pares, pedido desse requerimento, o término, a conclusão da obra do Estradão da Ilha, que falta pequenas partes, mas de grande importância. A gente tem umas muretas de contenção numas curvas do Estradão que está perigoso. A gente não tem essas muretas, está exposto, tem uma sinalização, uma tela, mas não segura. Se caso um pedestre perder o controle ou até um veículo se deslocar da pista e invadir, ele pode cair dentro da água, colocando em risco a população. Iluminação também, tem bastante luminária, com alguns postes que está com a luminária queimada, então fica com falta da iluminação, você fica com risco de sofrer algo, algum atentado ali. Outra coisa também é a sinalização de solo, que o Estradão, por ele ter essa peculiaridade, acaba ficando muito escuro. Então, uma sinalização de solo com faixa refletiva, que é o que contempla na obra, poderia estar cabendo ali, está sendo instalada, para manter mais a segurança na lombada, para que o motorista observe, veja a sinalização e veja que ali tem uma lombada, a sinalização, a poda das árvores também. Há um tempo atrás, eu tive um caso de uma menina que ela foi esfaqueada ali no Estradão, na própria ciclovia. Então, a gente colocar, o vereador Topete está aqui de prova, dentro dessa ocasião, e a gente quer a segurança do munícipe. Então, para que seja feita a poda, essa roçagem, a manutenção na guia, na sarjeta, que ela tem um escoamento para o lado direito de quem entra para dentro do bairro da Ilha Caraguatá, para que seja mantida também, principalmente agora nessa temporada de chuva, bastante folha, galho caindo na pista, acaba obstruindo. E tem um trecho dela, chegando no início do canal da Jorge Peralta, que é você indo também sentido ao bairro da Ilha, que ela está com a queda do nível da via, está pouca. Então, ela acumula uma lâmina de água, podendo causar uma aquaplanagem, a pessoa perder o controle, bater num poste. Então, que se faça isso, reveja essa situação, para que se conserte algo do tipo. Buscar também estudos ali para a gente aumentar a iluminação naquele trecho. Pela essa falta de distanciamento entre os postes é muito longo. Então, queimou a luminária, o trecho fica muito longo de escuridão. Então, causando assim insegurança para os munícipes. É só isso, senhor presidente. Continua em discussão com a palavra, vereador Sérgio Calçados. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, mais uma vez, vereador Guilherme, parabenizo a excelente propositura apresentada, voto favoravelmente antecipadamente. Por outro lado, muitas pessoas muitas vezes ficam imaginando, será que os vereadores andam na cidade? É sinal que o vereador todos os dias passa pela cidade, sim, anda na cidade que vive, porque as pessoas devem imaginar que os vereadores são meio lunáticos, que vivem em outro planeta. Até porque os problemas da cidade, as pessoas que votaram em nós, eles ficam pensando, poxa, será que o cara passa na Nossa Senhora da Lápia, olha para o canal e vê aquilo que foi feito, o valor que já fora gasto, a ciclovia que não funciona? Assim, vereador Guilherme, eu também faço, às vezes, caminhada à noite, saio da minha casa ou de bicicleta com meu filho e também vejo os mesmos problemas. A questão da falta de iluminação, a questão da falta de manutenção e vai mais além. Quando você chega na entrada da Ilha Caraguatá, os valores dispostos para aquele projeto, não somente da beira-mar do Jardim Casqueiro, assim como da Ilha Caraguatá e dos Bolsões.
Olha a disposição de recursos que já foram gastos. No entanto, hoje há apenas tapumes. Uma obra paralisada. Quem faz o gerenciamento desse contrato deveria cobrar de quem executou aquilo, se saiu de forma errônea, deve fazer novamente os serviços e não se cobra. O tempo passa, assim como o vereador Rochinho já falou anteriormente, são sacos de cimento que ficam ao relento e automaticamente se perde. É uma obra que já tem um custo orçado acima dos valores normais. Aí se fala hoje numa recomposição de valores. Parece que tudo é proposital para que se dê errado. Mas quem paga com isso é a população. E mais do que nunca, vereador Guilherme, aí fica se comentando, vai se dar início à obra tal. Mas se a gente não consegue acabar aquilo que já se iniciou, a gente não consegue resolver a questão da beira-mar do Casqueiro, a gente não consegue resolver a questão da ciclovia, a gente não consegue finalizar a Praça do Crevim, a gente não consegue iluminar a cidade, senhores vereadores. Aí as pessoas devem pensar, esse vereador ele está aqui para criticar, não é criticar, é que a vontade da população de estar vindo até aqui e cobrar dos vereadores. Senhores vereadores, os senhores foram eleitos pelo povo, e nós diariamente fazemos a nossa parte. A questão toda, basta olhar o número de indicações que essa casa já fez, vereador Rafael. Essa casa são milhares de indicações que são feitas. Só durante esse ano, e sempre se retoma, a fala de um vereador é a mesma do outro. A gente pede, o nosso dever como parlamentar nós fazemos, o nosso dever de ofício é feito. O problema é que do outro lado não se cumpre. Por quê? Porque não se há planejamento nem gerenciamento. Basta o senhor olhar que o senhor buscar hoje, não temos profissionais dentro da Secretaria de Obras que possam estar indo, nem sequer carros tem. Como é que você pode cobrar de um servidor público que ele esteja indo na obra, se não há um carro para que o mesmo possa fazer uso? E aí se cobra sempre do mais fraco, se cobra sempre daquele que está lá há 20, 30 anos e se vê muitas vezes, vereadora, que está cansado de tanto fazer projetos e não se executa. Aí o que se faz? Hoje existe, dentro da Secretaria de Obras, um número mínimo de servidores. Até por bem prazer, não. Os mesmos se cansaram e pediram sua aposentadoria, vereador Rochinho. E não temos profissionais sequer hoje para estarem fiscalizando essas obras. É só, senhor presidente. Continua a discussão. Em discussão, vereador Alessandro. Em votação? Em votação, vereador Rochinho, logo após o vereador Alessandro, que ele tinha pedido. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, vereador Guilherme, eu estava mostrando até aqui para o vereador Alan Matias. Vossa Excelência cobrou essa questão da ilha aí, que faz parte do Casqueiro ali, do beira-mar, tudo. Eu acabei de receber uma mensagem, agora, um ônibus intermunicipal atolado lá no Vale Verde. Então, vê a condição que está a manutenção da nossa cidade. Mas nesse quesito aí, eu tenho até uma notícia boa para dar, Sérgio. O vereador Tinho vai afirmar aqui comigo que como a obra da ilha é conjunto com a do Casqueiro, do Pier, está tudo no mesmo consórcio. Ontem foi falado que 9 de abril inaugura. Então, assim, 9 de abril inaugura. O vereador Tinho estava presente na rádio, escutou ao vivo e a cores. Né, vereador Tinho? Então, 9 de abril, esse problema vai acabar. Vai ser inaugurado. Então, já entra no consenso aí a sua solicitação, o seu requerimento, porque falar de obras é falar de novo de mais de 400 sacos de cimento jogado fora, contratos que começou com X valor, aí vão falar que agora é a questão da pandemia, estão pedindo reequilíbrio e vai isso e aquilo. E cadê? Não anda, infelizmente. Vossa Excelência, antes de começar a sessão, eu comentei, no dia que Vossa Excelência foi eleito, o senhor fez uma cobrança já nesse sentido. Com muita propriedade, que eu fiquei até surpreso, não duvidando da sua capacidade, mas do momento. Porque é uma realidade.
se falam em novas obras, se não começa, não termina nem o que se começou. É simplesmente, parece comediagem isso. É falta de respeito com o parlamento, é falta de respeito com o cidadão, é falta de respeito com a nossa cidade. Aqui, acabei de receber, comentei até com o Alain, aqui, pô, parece até que é feito de propósito, mas recebi aqui agora um ônibus atolado lá no Vale Verde. Infelizmente, é assim que anda. Parece, se formos acompanhar certas situações aí, parece que a gente está vivendo em Nárnia, né? Está tudo bem, maravilhoso, mas não é a realidade da nossa cidade. Como Vossa Excelência, como vários parlamentares aqui, anda na cidade, está vendo a realidade. Essa é a realidade. Mais uma vez, Vossa Excelência está de parabéns com a visão acertada que o parlamento tem e sempre está um passo à frente, que o problema não é aqui, é do lado de lá. É só, senhor presidente, meu voto favorável. Continua em votação com a palavra, vereador Alessandro. Presidente, senhores vereadores, já, claro, meu apoio ao requerimento do vereador. Eu reafirmo aqui, forçando, se a empresa não está fazendo o papel devidamente, prefeito, aquilo que o senhor fez com a Teto, incida. Chega de ser refém, chega. Se o pessoal achar que vem para cá, faz da forma que quer, pede outro valor, enfim, meio que ignora o parlamento, ignora enfim. Mas, como eu disse, conta com o meu apoio, vereador brilhante. Eu quero usar do espaço para falar da SAFE. SAFE, essa empresa de controladores de acesso. Se você ficar um mês esperando o seu mísero salário, você trabalha 12 horas, 12 por 36, você não recebe no dia. Uma carestia imensa, porque as coisas só aumentam, os valores são absurdos. E aí o trabalhador, a trabalhadora que passa lá 12 horas trabalhando, querendo receber no dia, por direito, vereador Guilherme, pagar suas contas, não recebe em dia. O que está acontecendo? Foi repassado, empresa? Eu faço parte, presido 3 comissões, vereadores. Fecho uma na próxima sessão, creio eu, ou 2, creio eu. Já adianto e conto com o apoio de vocês, da minha intenção de criar uma comissão especial de vereadores, de início, uma comissão especial, para a gente saber o que ocorre com essa empresa SAFE. Por qual motivo? Porque chegou ao meu conhecimento, e vou buscar essa informação para ver se é verdade que ela não recolhe INSS dos trabalhadores, só desconta? Como assim? Como assim, vereador? Então, senhora SAFE, paguem os colaboradores que estão trabalhando. Não façam, com esse mísero salário que é pago, pagarem juros por conta de não receberem no dia. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então vem aqui, ganha seu dinheiro, mas não faz o que é dever de fazer. Pagar, no mínimo, em dia, os colaboradores. Só isso, presidente. Continua em votação os vereador Guilherme? Não. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. São de ordens, presidente. São de ordem, vereador Alessandro. Peço que Vossa Excelência consulte o plenário para que passamos para a ordem do dia. Submeta a plenário, questão de ordem, vereador Alessandro. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Conforme a deliberação do plenário, passamos à ordem do dia. O primeiro item da pauta é o processo número 732/2021, projeto de lei número 94/2021, autoria Prefeito Municipal. Emenda ao projeto em fase à apresentação de emenda pelo vereador Rochinho. O presente projeto retornará às comissões para análise conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 129 do Regimento Interno. O próximo item da pauta é o processo número 547/2021, projeto de lei número 71/2021, autoria Alain Matias Barbosa de Souza.
Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer com emenda favorável à tramitação de propositura exarada em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação, Educação, Cultura, Assistência Social e de Indústria, Comércio, Emprego, Trabalho, Renda. É de autoria do nobre vereador Alain Matias Barbosa de Souza, o presente projeto de lei que institui a Semana de Orientação Profissional para o Primeiro Emprego nas escolas públicas municipais e da outras providências. As comissões de Justiça e Redação, de Educação, Cultura e Assistente Social e da Indústria, Comércio e Emprego, Trabalho e Renda, nos termos do artigo 49 do Regimento Interno, apresentam parecer em conjunto sobre a matéria. A presente propositura objetiva dar aos jovens o acesso e esclarecimento sobre profissões e mercado de trabalho. Explicar ao jovem um panorama de vida escolar, incluindo a qualificação técnica ou alguma área em especial. O intuito é facilitar a aquisição de valores e habilidades, promovendo sucesso profissional. A douta assessoria jurídica da Casa apresentou parecer favorável à matéria, juntado às folhas 6 e 7, onde apresenta emendas que acatamos. Emenda número 1, altera a redação no artigo 7º, que passa a ter a seguinte redação: o Executivo regulamentará a presente lei. Emenda número 2, altera a redação do artigo 8º, que passa a ter a seguinte redação: esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Assim, no aspecto que cabe a análise, opinamos pela tramitação do presente projeto de lei. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, este é o nosso parecer. Sala das Comissões, 13 de outubro de 2021. Comissão de Justiça e Redação, Wilson Pio dos Reis, presidente, Marcos Roberto Silva, vice, Maria Jaqueline Barbosa, membro. Comissão de Educação, Cultura e Assistente Social, César da Silva Nascimento, presidente, Joemerson Alves de Souza, vice, Rafael de Souza Vilar, membro. Comissão da Indústria, Comércio, Emprego, Trabalho e Renda, Fábio Alves Moreira, presidente, Guilherme dos Santos Malaquia, vice-presidente, Sérgio Augusto de Santana, membro. Em discussão, parecer. Em votação, parecer. A votação está aberta para os nobres pares. Em votação, o parecer. Continua em votação o parecer. Aprovado o parecer. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de registrar meu voto favorável, que aqui está dando um probleminha no computador. Aprovado o parecer, com voto também do Kleber favorável. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei artigo por artigo para apreciação em primeira discussão, já incorporada as emendas aprovadas. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Sérgio. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo do artigo 1º ao 8º. Submeto ao plenário questão de ordem, vereador Sérgio Calçado. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se conta. Aprovado. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 8º. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Alain Matias. Senhor presidente, nobres pares, a propositura na qual protocolei, que visa instituir a Semana da Orientação Profissional para o Primeiro Emprego nas escolas públicas de Cubatão. Qual a importância disso, vereadores? A importância de trazer para a juventude, para a adolescência, essa questão do primeiro emprego, que nós sabemos que a juventude é a camada da sociedade que mais enfrenta o problema do desemprego
na luta para poder ingressar no mercado de trabalho, né? E eu sou uma prova viva de quando estava no ensino médio em uma escola pública aqui da nossa cidade, vereador Sérgio, e um dos meus professores, em uma matéria um pouco complicada, que era a matéria de química, ele passava para nós a sua vivência dentro da indústria. Ele, como petroleiro, à noite ele dava aula no ensino médio em Cubatão e ele passava tudo aquilo que ele vivenciava ali dentro da Petrobras, o que era ser um químico, um operador, um laboratorista, e isso foi me chamando a atenção, e eu fui desencadeando uma paixão pela química e acabou sendo a minha primeira profissão. Então, nós precisamos levar para a juventude tudo isso, saber, entender o ingresso no mercado de trabalho, seja pelo empreendedorismo, seja na questão das humanas, das exatas. Nós precisamos cada vez mais incluir dentro dos próprios de ensino essa questão da capacitação. O Sistema S, que faz um trabalho brilhante, fazer feiras, fazer eventos, palestras, simulações de como o jovem se portar dentro de uma entrevista de emprego, como elaborar o seu currículo. Muitas das vezes nós recepcionamos pessoas aqui nos gabinetes que não sabem nem como começar a fazer um currículo. Se o emprego já está difícil para quem é capacitado, para quem tem todas essas atribuições, senhores, imagina para as pessoas que não têm um mínimo de informação. Então, o intuito desse projeto nada mais é do que dar uma oportunidade para que as empresas, para que a Secretaria de Indústria e Comércio, a SIC, a Secretaria de Educação, até mesmo nós fomentamos essa educação do mercado de trabalho na nossa cidade, orientar os pais, orientar os adolescentes, para que eles possam criar uma identidade, para que possam ser introduzidos da forma correta no mercado de trabalho. Porque dentro de casa, o adolescente cresce escutando que a crise está feroz, que não tem emprego, e aí isso vai estimulando dentro dele: eu não vou estudar, para que eu vou estudar? Não vou estudar, não tem emprego. Para que eu vou correr atrás do ensino técnico? Para que eu vou me profissionalizar? Ah, meu pai fala que está com crise, o vizinho fala que já era, o outro está desempregado, o outro foi mandado embora. Isso vai criando uma resistência dentro da juventude, dentro dos adolescentes. Então, quanto mais cedo nós se apropriarmos disso e introduzirmos dentro do ensino de educação, como diz o projeto de lei, nas escolas públicas, orientar os adolescentes, orientar a juventude, para que possa saber qual caminho trilhar, humanas, exatas, empreendedorismo, você comerciante, você político, eu vou para a indústria. Então, fazer acender essa chama do mercado de trabalho logo cedo, para que eles possam criar essa identidade e, assim, quando completar 18 anos, sair do ensino médio, poder escolher com propriedade qual curso vai fazer. Vai para a faculdade? Vai para o curso técnico? Não, vai fazer um curso preparatório? Então, acho que nós precisamos, de fato, fazer parte dessa transição entre ensino médio, o curso preparatório, o curso de capacitação e a gestão até chegar lá no emprego. Por enquanto é só, senhor presidente, e conto com voto favorável para essa propositura dos nobres pares. Continua em votação, com a palavra, vereador Sérgio Calçados. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, vereadora Alain Matias, excelente projeto de lei apresentado pelo vereador na data de hoje, mais uma vez muito preocupada, e essa casa mais uma vez tem feito a sua parte, que é trazer projetos que possam engrandecer o parlamento de Cubatão, de nossa cidade. Eu acredito que foi no ano de 2019, houve na cidade de Cubatão uma feira de profissões, que a psicóloga Andréia, a Zeta Maciel, trouxeram essa feira, que fora em uma escola do município de Cubatão. E vejam, senhores e a senhora vereadora, foi algo muito diferente. As universidades da região vieram para Cubatão e muitos daqueles estudantes saíram dali para fazer uma faculdade onde outrora nunca havia uma possibilidade que isso pudesse ocorrer. Mas mais do que isso, é você hoje trazer, dar o estalo para o jovem que ele também pode fazer a diferença numa sociedade. Sociedade essa que precisa abrir as escolas para que novos projetos como esse apresentado pelo vereador no dia de hoje possam abranger a todos os cidadãos e cidadãs da cidade de Cubatão. Olha só, no ano de 2019 também encaminhamos uma emenda impositiva para o Instituto Federal, onde ele poderia criar startups
E o que seria a devolutiva do município, através da Secretaria de Indústria e Comércio? Ceder uma área do Parque Anilinas para que ali novos jovens pudessem, vereador Tinho, desenvolver estratégia de como montar o seu próprio negócio. Infelizmente, a minha emenda impositiva naquele ano, ela saiu do papel, foi para a Secretaria de Indústria e Comércio, vereador Rochinho, mas, infelizmente, nada foi feito. Então, mais do que isso, o nosso jovem precisa de novos incentivos. Não basta olharmos hoje, porque as pessoas ficam lá questionando, poxa, o Instituto Federal está na cidade de Cubatão, mas, infelizmente, a maioria dos estudantes são de Santos, Guarujá e de outras cidades da região. Mas, se nós não pegarmos o jovem, assim como eu, vereador César, que estudamos no Colégio Lorena, e não dermos o incentivo, no futuro, o que será dos nossos jovens? É muito confortável hoje tirarmos e, nesse momento, pegarmos as leis que são criadas, como foi o projeto da Zeta Maciel, como foi o da Andréia, que a gente possa criar novos mecanismos para que isso possa evoluir cada vez mais e para que outros jovens possam ser atendidos também por um programa como esse apresentado pelo vereador na data de hoje. Mas, para que isso possa ocorrer, a nossa cidade ela precisa, mais uma vez, se redescobrir. E tudo isso passa pela questão de ter uma rede primária, onde a iluminação possa ser compreendida, ter vigilância, que possa ser bem absorvida, ter uma escola... Posso concluir? Pode concluir, vereador. Uma cidade que possa ter orgulho de, quando as pessoas passarem por ela, elas tenham uma identidade, possam se espelhar, como é a identidade que eu tenho quando eu lembro do Colégio Lorena, quando eu lembro de todos os professores que se passaram por lá há 30 anos atrás. Por quê? Porque a memória que eu tenho é de que a escola também me pertencia. Não a vontade que os jovens têm hoje, infelizmente, quanto mais ficarem fora das escolas, parece que é melhor. É só isso, senhor presidente. Continua em votação com a palavra o vereador César. Senhor presidente, senhora vereadora, nobres pares, primeiramente gostaria de parabenizar o vereador Alain Matias, companheiro de partido, pelo excelente projeto. Falar que é importante. Eu acho que nós somos sabedores que a educação, ela molda caráter. Então, você ter isso na escola, apresentar essas importantes diretrizes aos nossos jovens, é de suma importância para que dê direção, para que molde, tendo em vista que hoje a inserção no mercado de trabalho está muito mais difícil, está muito mais concorrido. E como o Sérgio falou, outrora, no nosso tempo de menino, havia muito o incentivo, havia a visita das indústrias nas escolas, havia a visita do Senai, que antigamente o Senai, você fazia o Senai pela indústria, se você fosse filho de industriário, e fazia pela comunidade através de um vestibulinho. À época, 90% dos cursos no Senai era gratuito. Então, havia essa oportunidade de inserção. Hoje, o mercado mudou muito, a demanda, as profissões, e a gente está sentindo hoje que o mercado, além de competitivo, os nossos jovens estão ficando para trás. Então, é de suma importância, vereador, ainda mais que forma caráter nesse sentido, porque a educação ela tem esse poder, eu acho importante, mas não só a constância disso, que é importante ter isso constantemente, essas feiras, e muito importante. Mas, mais que isso, a gente chamar a indústria para perto, através, como o Sérgio falou, dessas feiras, nesses seminários, a gente saber a necessidade do mercado que a indústria necessita hoje, para que nós possamos, sim, quase, acho que em 3 anos, se eu não me engano agora, o Instituto Paula Souza, bem como o Instituto Federal, ela faz reuniões com a comunidade no sentido de saber quais são os cursos que vão ser ministrados naquele período. E é importante a gente ter essa sensação, esse raio-x do que a indústria necessita e o que nós podemos ofertar para os nossos jovens para que eles possam ser inseridos. Então, vereador, conte comigo, é uma bandeira que eu luto também, que eu gosto, e estamos juntos. Continua em votação com a palavra o vereador Alain Matias. Senhor presidente, nobres pares, agradecer a fala dos parlamentares que me antecederam e dizer que ontem estávamos aqui em um evento, em uma formatura da Casa da Esperança, onde nós pudemos ouvir diversos desabafos de mães que têm filhos especiais. Eu, na condição de irmão,
de uma pessoa que participou ali, meu irmão, por 15 anos, esteve fazendo tratamento na Casa da Esperança, então eu sei como é que é. E uma das mães ali, naquele microfone, desabafou e disse, olha, não tem nada para o meu filho na cidade no sentido de capacitação profissional. Mas, além do PCD, além da pessoa especial, os jovens do ensino médio também estão sem direcionamento. Como o senhor falou, quanto mais cedo nós tocarmos no assunto, mais cedo eles vão entender a importância da capacitação, a importância de se achar nesse meio entre empreendedor, entre industriário, entre administrativo, né? Então, quanto mais cedo nós tocarmos no assunto, vamos despertar essa chama do mercado de trabalho, essa introdução. E o senhor disse sobre as startups, eu estava acompanhando por esses dias a Prefeitura do Recife, lá no estado do Pernambuco, criou um escritório, o prefeito João Campos, se eu não me engano até do PSB, do Partido de Vossa Excelência, criou um escritório para que todos os estudantes da cidade fossem para lá, seja do ensino médio, seja do ensino técnico, seja do ensino superior, e juntos discutirem propostas e soluções para a cidade. E aqueles que têm dificuldade de achar um estágio, contará como estágio esse escritório que fica a cargo de todas as secretarias. Então, o secretário de manutenção precisa de uma solução para uma determinada situação. Ele vai lá no escritório dos estudantes, lá vai ter engenheiro elétrico, lá vai ter engenheiro de construção civil, enfim. Então, trazer os jovens para perto para pensar soluções junto conosco. Por enquanto é só, senhor presidente, e agradeço desde já. Continue em votação com a palavra, vereador Alessandro. Presidente, nós vereadores, vereadora, desde já, adianto meu voto favorável ao excelente projeto do vereador Alan Matias, preocupado com o jovem. E até hoje, se a gente perguntar para a maioria dos jovens, o que o senhor quer ser quando crescer, ele diz, não sei. Né? Assim, a gente está ladeado, o vereador César até colocou para mim aqui, para mim pensar uma situação, a gente está ladeado de indústrias. Né? Então, mais que necessário ter esse investimento nos jovens, né, nas escolas públicas aqui do município, para que eles primeiramente tenham conhecimento do que tem de mão de obra. Né? E para que eles possam se interessar. A gente também ouve muito, né? Cubatão não tem mão de obra qualificada. Então, acho que interessante, muito interessante, a gente oferecer, né, para que esse jovem tenha conhecimento do que nós temos aqui. Né? Nada melhor do que uma semana de discussão, aos stands e colocar em parceria com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Emprego, né? A Secretaria de Emprego trazer as indústrias para que façam essas apresentações nas escolas do município e desperte naquele jovem, naquela criança às vezes, né? Passando aí para a adolescência, o interesse de se capacitar. Um curso técnico, ter conhecimento do que vai ser quando crescer através de um curso profissionalizante, uma faculdade, senão ficam meio que perdidos. Estão estudando matemática, português, geografia, mas e aí? Se eu posso promover na cabeça dele, tio, algo além, né? Para que ele desperte. Porque se perguntar para alguns que vão responder, porque a maioria vai falar, não sei ainda, eu quero ser advogado, eu quero ser médico, eu quero ser psicólogo, né? Mas tem muita coisa aqui, perto da gente, que esse jovem não tem conhecimento. Então, nada melhor do que esse projeto brilhante do vereador, para que façam essas discussões envolvendo todos, Secretaria de Emprego, a indústria e principalmente a Secretaria de Educação, usar de uma semana para que as escolas do município proponham a esses jovens e façam com que eles tenham uma reflexão do que eles querem para a vida deles. Magnífico projeto do vereador Alan Matias. Só isso, senhor presidente. Continue em votação com a palavra, vereador Guilherme do Salão. Senhor presidente, senhora vereadora, nobres pares, também aqui antecipar, como já disse ali, meu voto favorável, dar os parabéns ao nobre vereador Alan Matias pela propositura. É um assunto bem complexo, né? A gente falar sobre os nossos adolescentes, falar um exemplo, a formatura que os vereadores aqui ontem participaram, de alunos PCDs, né? Pessoas que frequentam ali
uma família, a Casa da Esperança, que faz um ótimo e um maravilhoso trabalho, né, dando esse direcionamento, que é o que você citou, Alan, dando essa direção, um norte para essas famílias, né, que uma das primeiras dificuldades ali é ter a confiança assim, não, meu filho ele vai ter esse futuro aqui, vai se virar sozinho, vai ter independência dele. As escolas hoje em dia, dando esse direcionamento, faz com que as nossos adolescentes conheçam antes as profissões, o que o seu pai trabalha, o que o seu tio faz, se vai ser um bom empreendedor, se vai ser um ótimo colaborador, funcionário, prestador de serviço, funcionário público, algo do tipo, né? A gente tem aqui também comentado sobre modernização, algumas feiras tecnológicas também, que é onde faz um fomento enorme na área da informática, com os adolescentes ali entrando na robótica, fazendo uma automação no sistema, como havia aqui citado, e a votação me dá essa abertura. Falei sobre a integração entre a população na passagem de ônibus. Muitas das vezes não precisa nem ter a própria rodoviária para você estar fazendo essa integração. Um cartão, um tipo de comando, a tecnologia hoje que dá esse suporte para poder estar instalando esse tipo de serviço, né? Eu mesmo também participei também do Senai na minha época de adolescência, né? Me formei no Centro Paula Souza também, como técnico em metalurgia. São escolas de ensino assim, fundamental na vida do adolescente, ou da pessoa que já ingressa na área de trabalho, né? Prestando seu serviço com qualidade e excelência, buscando uma melhora para sua família, um desenvolvimento em conjunto. E eu vejo que tem bastante pessoas desse sistema, de pessoas que vieram dali, que eles, quando terminam o seu ensino, a sua formação, eles também acabam multiplicando. Senhor presidente. Continua em votação com a palavra, vereador Sérgio Calçado. Posso concluir? Conclui, por favor. Foi o vereador Tinho que falou. Conclui. Obrigado. Valeu, tio. E os nossos adolescentes aqui, com essa indicação, ter esse direcionamento com esses multiplicadores, que são umas pessoas que eles fazem pela comunidade, pela população, dão uma devolutiva. Uma pessoa grata pelo que ele já passou naquele momento, vendo um potencial naqueles jovens. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Continua em votação com a palavra, vereador Sérgio Calçado. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, só para mim pegar um gancho aqui na fala, que a fala é a questão da educação, do conhecimento. Vejam só, no último domingo, um garoto santista chamado Bruninho, ele, no final do jogo do Santos, que também sou santista, o Santos perdeu pelo placar de 2-0, e esse garoto, ele começou a gritar para o goleiro do Palmeiras, e o goleiro do Palmeiras foi lá e doou uma camisa para esse jovem, o goleiro Jailson. E esse jovem começou a ser hostilizado pelos torcedores santistas. E isso, para nós, cidadãos, é uma vergonha. Até porque, até onde vai o direito das pessoas cessearem esse sonho desse jovem? E ele deixa o orgulho que ele é santista. Não é por conta de ter sido recepcionado, porque ganhou um presente do goleiro Jailson, que ele irá deixar de ser santista. Então, mais uma vez, vereador, a educação, o princípio básico, isso vem da sua essência. E, para mim, como santista, há 54 anos, isso é um desprazer, saber que algumas pessoas tratam uma criança dessa forma. É só isso, senhor presidente. Eu precisava fazer esse desabafo. Continua em votação. Peço palavras, senhor presidente. A palavra, vereador Tinho. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, quero dizer aqui que o nosso amigo André, em breve, deve estar assumindo a diretoria desta casa. Será um prazer. Pessoa do bem, competente, esforçado, comprometido, e tenho certeza que vai dar conta do recado. E dizer que estive na rádio, meu amigo vereador Rochinho, o nosso prefeito, o prefeito da nossa cidade, e espero
que a fala dele, que realmente que seja aquilo que ele falou. Claro, não posso falar por ele, mas quero acreditar, até que me prove ao contrário. Como acreditarei em Vossa Excelência se um dia for prefeito e tiver o mesmo discurso? Que eu entendo que o Executivo, ele está lá para fazer exatamente isso. Eu não quero acreditar que o senhor não queira que não inaugure dia 9 de abril. Né? É um desejo não só meu, como de Vossa Excelência, como de todos aqui. Então, até que me prove ao contrário, irei acreditar não só no prefeito, não só no prefeito, mas como acredito também nos nobres pares que hoje faço parte aqui do Parlamento. É só, senhor presidente. Continua em votação para os nobres pares ficar ciente. A votação já está encerrada e não aberta. Ô, presidente. Com a palavra, vereador, não já falou, não? Votação? Não falei, não. Em votação, vereador Roxinho. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, torço para que inaugure mesmo, tio. Só não acredito que vai inaugurar a obra, tamanha a grandeza da obra, em 9 de abril, como foi dito até na rádio, 5 meses que tem. Eu não acredito. Mas torço que inaugure. Que se realize. Mas, vereador Alain, queria aqui parabenizá-lo pelo seu projeto. Realmente é uma necessidade. E se for analisarmos hoje, o mundo mudou, as profissões mudou hoje na geração, né, que temos aí, que estamos vivendo aí com essa questão da tecnologia. Tem algumas profissões que, se você perguntar para molecada, com todo respeito aí, de 14, 15, 16 anos, 18 anos, não sabe nem que existe. Essa é a grande realidade. Então, esse projeto vai de encontro até mesmo para a gente quebrar. O vereador Alessandro colocou aqui uma situação, perguntar hoje para a molecada, a maioria vai te responder que é ser blogueiro, youtuber. E a pandemia mostrou o contrário, que a gente precisa de profissionais aí da saúde, que ficou até em falta no momento, né? E fora as outras, químicos, como Vossa Excelência, né? Farmacêuticos e outros, pesquisadores. Então, temos que fomentar isso. O vereador Sérgio Calçados coloca aqui, não de hoje, mas de outrora, aí, sempre falando dessas questões. Tem que parar de ser educação, tem que parar de ser utopia, de pessoas sempre achar que é custo. Não é investimento. Educação é investimento. Seus familiares, seus pais, investiu em você. Como os outros aqui, o investimento é real. Então, a educação é investimento. Temos que parar de pensar desta forma, que é só custo. Se você perguntar hoje para a maioria dos governantes, salvo alguns de mentalidade mais elevada, tem a outra percepção. E vocês podem perceber que essas cidades andam. Vamos falar pela nossa aqui, como tem indústria, estamos a poucos quilômetros da capital, tem porto, margem direita, margem esquerda. Nós precisamos, sim, de um parque tecnológico para ver novas atividades que eu tenho. O vereador Sérgio foi em visita, o Guilherme, fomos em visita aos Minas, já trabalhamos lá, o Sérgio trocava um rolamento 12 horas, hoje o cara falou, o supervisor lá falou 10 minutos. Ele trabalhava 12 horas batendo uma reta para trocar um rolamento, hoje é 10 minutos. O supervisor deu risada quando o Sérgio comentou isso. Mas era uma realidade, o vereador Guilherme do Salão estava lá presente. Então, assim, parabéns de coração, brilhante ideia. Esse é o caminho, fomentarmos, melhorarmos cada vez mais a educação, como o vereador Guilherme também colocou aqui, questão do requerimento, que é a manutenção. Isso também melhora a educação. Então, parabéns, vereador. Meu voto já está dado. Voto favorável. Quero também desejar as boas-vindas ao André, nosso novo diretor-secretário. Espero que você seja um bom diretor, o quanto é cantor, que você canta bem. Continua em votação com a palavra o vereador Rafael. Senhor presidente, nobres pares, eu também quero, nessa oportunidade, externar o meu voto positivo, favorável, antecipar o voto ao projeto do Alan, porque é um projeto de extrema necessidade para a cidade, porque informação, capacitação e oportunidade, tudo que o projeto do nosso jovem vereador engloba, é o que precisamos. E muito mais do que apenas dar informação, capacitação e oportunidade é acreditar.
E assim, o Alan realmente acredita naquilo que ele propõe nessa casa. E nós vemos que desde o começo do seu mandato, Vossa Excelência sempre tentou oportunizar para que o jovem tenha a condição de estar no mercado de trabalho, essa inserção. E a gente sabe que a oportunidade, a fé nas pessoas é algo muito importante. Hoje foi dito aqui sobre o André. O André é uma prata da casa, um jovem negro que estudou com muita dificuldade. A mãe dele, na época da Márcia Rosa, ainda prefeita, vendia batata nos eventos. O André sempre ajudou, trabalhava de dia à tarde, às vezes faltava na universidade para complementar essa renda, ajudar a mãe dele, e conseguiu vencer. Então, acreditar nas pessoas é muito importante. Então, por conta de tudo isso, Alan, não podemos deixar de acreditar e não posso não torcer contra nunca o seu mandato, porque o seu mandato realmente é emblemático para o jovem na cidade. Então, eu espero que ele não prospere apenas aqui, no plenário, mas que ele seja regulamentado, sancionado e regulamentado pelo prefeito e colocado em prática. E que esse projeto desperte também no chefe do executivo novas ideias, que ele seja mais arrojado e atento nessa questão do primeiro emprego. Acredito muito nisso, acredito muito na cidade de Cubatão, como acredito no seu projeto e no nosso nobre novo diretor, secretário, o André Carlos, que me deixa com muito orgulho falar que a gente também participou um pouquinho da história do André. Eu tive a oportunidade, na época do exame da ordem, de disponibilizar os livros para que o André estudasse para a ordem. quase eu tenho uma participação na tua OAB, hein? E isso é muito bacana. E também ter essa oportunidade de votar no projeto de Vossa Excelência, porque com certeza quando der frutos, nós também somos participantes nessa colheita desses bons frutos. É só, senhor presidente. Continua em votação com a palavra Kleber do Cavaquinho. Senhor presidente, nobres pares, parabenizar a nobre vereadora Jaque Barbosa, parabenizar o vereador Alan Matias pelo belíssimo projeto apresentado aqui nesta casa, dizer que muito nos honra poder votar favorável a um projeto desse que vai de encontro, né, com o anseio da população, e torcer para que o prefeito sancione e que possa sair do papel. E se falando de André Carlos, né, Ricardo, para mim é uma honra poder ter o André aqui como representante, como diretor da Casa de Leis, e torcer para que corra tudo bem também com o Áureo, e dizer que o André é uma pessoa muito competente, o André tem atuado muito bem no nosso gabinete, é um excelente advogado, um excelente ser humano. O André vem representar toda aquela classe das pessoas humilde e merecedor. Espero que ele tenha muito sucesso aí nessa nova experiência, junto com todos os demais que fazem o andamento da Casa de Leis aqui, possa fazer um bom trabalho e aprender e acrescentar no seu currículo aí mais essa experiência. Parabéns, André. Meu voto é favorável a Alan Matias e de momento é só, senhor presidente. Continua em votação. Está, portanto, aprovado em primeira discussão com emendas o presente projeto de lei. Esgotada a pauta do dia, nada mais a ver a tratar, declaro encerrada a presente sessão.
A 33ª sessão ordinária aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão terminou neste exato momento. Eu converso agora com o vereador Guilherme do Salão, que apresentou vários trabalhos da outra sessão e agora a continuidade, né, vereador? Dentre eles, a sua preocupação da integração dos ônibus na cidade de Cubatão. Um abraço e boa tarde ao senhor. Bom, muito obrigado, Washington. Obrigado a todos as pessoas que estão nos acompanhando ao vivo. Washington, correto. O que você acabou de citar, a gente pede para que aconteça esse tipo de manuseio até da linha, né, da Viação Fênix, no caso aqui já atendendo a nossa cidade, para estar havendo essa integração. Hoje, o que a gente tem de mais moderno aí, né, na automação, né, dos veículos ou da nossa rede aí, a gente está propondo isso através até de um cartão, né? Você está executando, eu vou descer da ilha, vou para o Casqueiro, do Casqueiro eu quero ir para o Bolsão, eu pago 2 passagens, né? Quero ir daqui para Vila Natal, então tem que pagar 2 passagens. Então, hoje o morador, bastante pessoas desempregadas também, né? Você diminui um pouco esse impacto para a população, que muitas das vezes quer se deslocar e tem que estar tendo esse desgaste, né? Há uma preocupação também, vereador, com os próprios públicos da cidade, no que diz respeito à parte elétrica, manutenção, enfim. Correto, também. A gente tem aqui, como eu citei, as nossas emendas impositivas, que muitas das vezes destinamos, né, para estar até modernizando os próprios públicos, aumentando o conhecimento da galera na própria rede de ensino, fundamental municipal, parquinho, creches, né? Hoje existe as TVs Smarts, né? Ar-condicionados e tal, e o pessoal também na parte pública de saúde a estar fazendo exame. Então, certos tipos de equipamento, ela acaba puxando muito na rede elétrica, né? Tendo essa sobrecarga e acaba desarmando. Então, você ter essa modernização no sistema para melhorar o atendimento para a população, que são exames importantíssimos, né? Sem dúvida. Agora, só para encerrar com o senhor, vereador, há uma preocupação também com a manutenção, com a ciclovia na Metalúrgico Ricardo Reis, ou seja, conhecida como o Estradão, que liga o Jardim Casqueiro à Ilha Caraguatá. É mais um requerimento apresentado pelo senhor nesta tarde. Sim, correto. Mais um requerimento aí nosso, né, sobre a obra da estrada Metalúrgico Ricardo Reis, que ela está inacabada no final do trecho, chegando próximo ao bairro da Ilha, a ciclovia. Sim. Né, a gente tem as muretas também de contenção para evitar com que o pedestre, o ciclista ou o próprio motorista perca a direção do veículo e acabe ocasionando um acidente ali, até indo para dentro da água, né, caindo no mangue ali. A gente também pediu a iluminação, né, que ali também contempla se faz necessário essa obra. Também, né, vereador? Isso, porque até então, como eu citei, é um trecho peculiar. Algumas partes aqui da cidade não tem, né? Então a gente acaba tendo que tá pedindo esse reforço, né, para estar contemplando essa iluminação, que é uma parte de segurança, e as podas, né, também, que tem que ser feita. Para ficar mais claro, né? Correto. Podagem das árvores. Sim. Deixa a sinalização. Um abraço, obrigado, viu? Obrigado, gente. Muito bem, está aí a participação do vereador Guilherme do Salão, conversando conosco aqui no término da 33ª sessão ordinária, realizada aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. E agora converso com o vereador Alan Matias, que teve um projeto de lei aprovado em primeira discussão, vereador, que institui a Semana de Orientação Profissional para o primeiro emprego. A preocupação, como se diz no esporte, trabalho de base, né? Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Washington. Boa tarde a todos os telespectadores, a todos os munícipes cubatenses. Hoje fica marcado para a minha história como o meu primeiro projeto de lei aprovado, que institui a Semana da Orientação Profissional e do Primeiro Emprego na cidade de Cubatão, né? Um projeto de relevância,
para que possamos introduzir dentro das escolas, no ensino médio, as características, entender tudo que o jovem pode fazer nessa fase de transição da escola até a busca do primeiro emprego. Então, precisamos definir metas, precisamos definir se o jovem é de exatas, de humanas, se é um empreendedor, se é um industriário, se vai partir para a área da educação, enfim. Precisamos fazer essa identidade, essa identificação o quão cedo possível para que ele possa trilhar o seu caminho de sucesso. E começando já lá de baixo, no primeiro emprego, o incentivo. Isso é muito importante por parte dos familiares, por parte do empreendedor, não é, vereador? Isso é muito importante, Washington. Haja vista que as organizações que fazem esses estudos, essas pesquisas com relação às taxas de emprego, de empregabilidade, nota-se que de 17 aos 24 anos, a juventude é a camada da sociedade na qual tem a maior dificuldade de ser inserida no emprego. Por quê? Por falta de instrução de base, é isso que o senhor falou, a falta da instrução de base, a falta de um ensino preparatório, vai para o preparatório, vai para a faculdade, vai para o ensino técnico, vai para o profissionalizante. Qual que é a diferença disso tudo? Então, é fazer uma unificação entre a Secretaria de Indústria e Comércio, a SIC, a Secretaria de Educação, importantíssima em todo esse envolvimento, trazer o Sistema S, o SEBRAE, o SENAC, o SENAI, o SEBRAC, o Senai, SEBRAC, isso, Senai, enfim, todo o Sistema S que traz consigo uma bagagem incrível, né, para poder dar essa amparato, essa base para a juventude. Parece que não, mas é possível isso, não é, vereador? Com certeza, eu acho que é uma soma de esforços. A lei foi aprovada, agora torcer para que o prefeito sancione, entre em vigor e a gente possa não só deixar no papel, arregaçar as mangas, fazer toda essa interlocução, trazer as indústrias para fazer stands dentro das escolas, explicar qual é o déficit, o que precisa de mão de obra, orientar o jovem, olha, essa é a profissão que está em alta, precisamos de mão de obra qualificada, tal lugar faz esse tipo de qualificação, então é dar um direcionamento. E quanto mais cedo você trazer essa instrução para o jovem, mais rápido ele vai captar e colocar em prática e ter, se Deus quiser, um sucesso brilhante. Um abraço, parabéns e até a próxima. Deus abençoe o senhor, obrigado pela oportunidade. Amém. A nós todos. Muito bem, tem a participação também do vereador Alan Matias, conversando conosco aqui no término da 33ª sessão ordinária, realizada aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. A todos que nos acompanharam, os nossos sinceros agradecimentos. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.